Olá, crianças. Eu estava olhando a AP e eu vi que havia algumas questões, alguns pontos que deveriam ser revisados com vocês. Algumas questões. Então, eu vou revisar aqui, vou passar as informações para que vocês possam desenvolver melhor a prova, tá bom? Então, uma das coisas que eu vi na AP é a parte decimal. Então, os números que são depois da vírgula. Então, montei uma tabela. Então, nessa tabela tem a parte inteira, que a gente já viu. Tabela de ordem com o número inteiro. Nós já vimos lá no começo do ano. E agora nós vamos ver a parte decimal, que é a casa depois da vírgula. Então, eu fiz uma tabela, onde a parte inteira é composta de unidade, dezena e centena. E a parte decimal, que é composta de décimos, centésimos e milésimos. Coloquei alguns exemplos. Nesse caso, 11,455. O de baixo, 5,34. E o de baixo, 184,013. Então, como que se lê esses números? Então, o primeiro são 11 inteiros e 455 milésimos. Tá? O 5 está na parte do milésimo, então é 455 milésimos. Aqui, o número de baixo, 5 inteiros e 34 centésimos. Ó, o 4 está na casa dos centésimos. Então, se lê 5 inteiros e 34 centésimos. E esse outro número, 184 inteiros e 13 milésimos. Ele tá na casinha do milésimos. Então, vamos ver cada algarismo aqui no primeiro número do exemplo. Então, o 5 tá na casa do milésimos, nós falamos que ele é 5 milésimos. O outro 5 está na casa dos centésimos. Então, nós podemos falar que eles são 5 centésimos ou 50 milésimos. Colocamos o zero aqui e podemos dizer que ele representa 50 milésimos. O 4 está na casa dos décimos. Então, nós podemos falar que ele é 4 décimos, ou ainda, colocando o zero aqui, nós podemos dizer que são 40 centésimos, ou colocamos mais um zero, 400 milésimos. O número 1, ele já está na parte inteira, ele está na unidade, então nós chamamos ele de uma unidade. Cada 10 unidades se forma uma dezena. E esse 1 aqui, ele está na dezena. Nós podemos chamar ele de uma dezena ou ainda 10 unidades. Outra questão lá que eu vi é transformar o número decimal em fração. Então, como que nós fazemos? Aqui são 8 décimos, como a gente viu, né? 0,8, ele está na casa do décimos, então são 8 décimos. Nós vamos, para transformar em fração, nós fazemos de 10 em 10, né? A parte do denominador, ela tem que ser na parte decimal. Então, você coloca o valor numérico no numerador e a parte de baixo você coloca o 1 e a quantidade de zeros vai ser quantas casas o número tiver depois da vírgula. Nesse caso aqui, é só uma casa depois da vírgula. Então, a gente vai colocar o zero aqui, vai ficar 8 sobre 10. 8 sobre 10 já é uma
forma de fração. Você pegou o valor decimal e já transformou ele em fração. Porém, ele não é uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela que você não consegue simplificar mais. Então, nessa forma de 8 décimos, ela não está na fração irredutível porque você pode simplificar essa fração. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é quando você divide tanto o numerador, que é o 8, quanto o denominador, que é o 10, por o mesmo número. Então, aqui dá para dividir os números, o numerador e o denominador, pelo número 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 4/5 não dá para fazer mais divisões. Então, essa fração, ela é chamada de fração irredutível. Então, nós podemos dizer que 0,8 ou 8 décimos é igual a 4/5. É o mesmo que 4/5. Outro exemplo, 0,20. Nós lemos 20 centésimos. Transformando em fração, o 20 vai para o numerador e o denominador você vai colocar o número 1 e a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, você vai colocar 2 zeros aqui do lado do 1. Então, ficou 20 sobre 100. Já é uma fração. Porém, ela pode ser simplificada. E, como eu disse, simplificar uma fração é dividir o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador, por um mesmo número. Então, o mesmo número que você for dividir o número 20, você vai dividir o número 100 também. Eu escolhi o número 2. Então, eu dividi o 20 por 2, deu 10. Dividi o 100 por 2, deu 50. 10 sobre 50 é uma fração, mas pode ser simplificada? Pode. Então, ela não é uma fração irredutível. Você divide novamente por 2, tanto de cima quanto o número de baixo. 10 dividido por 2 dá 5. 50 dividido por 2 dá 25. É uma fração irredutível, 5 sobre 25? Não. Ela ainda pode ser simplificada. Por qual número? Pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. 1/5. Ele se tornou o quê? Fração irredutível. Não dá mais para simplificar. Então, nós podemos dizer que 20 centésimos, em forma de fração, pode ser chamado também de 1/5. É o mesmo, é igual. Outra forma de você achar a fração irredutível desse número é você fazer o divisor comum entre eles. Então, você vai verificar os divisores do número 20 e verificar os divisores do número 100. E o maior divisor igual que tiver nos dois é o valor que você vai utilizar para fazer a simplificação direta. Nesse caso, é o 20. Então, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5. Então, é uma forma mais direta de você simplificar a fração. Outro exemplo. 1,25. Nós lemos 1 inteiro e 25 centésimos.
transformando este número em fração. Então, nós colocamos o número sem a vírgula em cima, que é o numerador. E embaixo a gente coloca o número 1. E a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então, são 2 casas depois da vírgula, aqui vão ser 2 zeros. Cento e 25 sobre 100 já é uma fração, mas é possível simplificar essa fração para torná-la uma fração irredutível. Então, qual o valor que a gente pega para simplificar? É o número 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25. E 100 dividido por 5 dá 20. Dá para simplificar mais? Sim, dá para simplificar por 5 novamente. Então, você vai dividir o 25 por 5, que dá 5. E dividir o 20 por 5, que dá 4. Da mesma forma, você pode fazer os divisores de 125 e de 100 e verificar qual é o maior divisor comum entre eles. No caso, é o 25, e fazer a simplificação direta. Então, com isso, nós podemos dizer que 1 inteiro e 25 centésimos é igual a 5 quartos. 5 sobre 4. Outro exemplo. 10,824. Então, é 10 inteiros e 824 milésimos. Nós pegamos o valor sem a vírgula e colocamos no numerador. No denominador, nós colocamos o número 1 e a quantidade de zeros é a quantidade de casas que tem depois da vírgula. São 3 casas, nós vamos colocar 3 zeros. É uma fração, mas não é uma fração irredutível, então dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar a fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Dividimos por 2. 10.824 dividido por 2 dá 5.412. E 1.000 dividido por 2 dá 500. Dá para simplificar novamente? Dá. Dividimos por 2 novamente e vai dar um valor de 2.706 sobre 250. Dividimos novamente por 2. Chegamos no valor de 1.353 no numerador sobre 125 no denominador. Essa fração é a irredutível. E como nós transformamos uma fração em número decimal? Então, é o inverso, né? Nós tínhamos um valor decimal e transformamos em fração. Agora, nós vamos ter uma fração e vamos transformar num valor decimal. Então, nós vamos usar a equivalência e procurar frações onde o valor do denominador seja um valor decimal, ou seja, 10, 100, 1000. Então, o exemplo é de 3 quintos, como o nosso exemplo lá anterior, né? Então, como que eu chego no valor decimal? Você vai verificar o denominador começando com 10, né? Então, que número multiplicado por 5 chega no 10? É o 2. Então, você vai multiplicar o 5 por 2, vai colocar o 10 aqui. E esse mesmo número você vai multiplicar em cima. 3 vezes 2, 6.
Divide 6 por 10. No caso, quando você faz uma divisão por valores decimais, é só andar a vírgula, né? A casa da vírgula. Então, o 6, a vírgula tá aqui. Quando você divide por 10, a casa vai andar para a esquerda. Andou uma casa, ficou 0,6. Então, 3/5 é igual a 0,6. Outro exemplo, 27 sobre 20. Então, não dá para transformar em 10, mas dá para transformar em 100. Que número multiplicado por 20 chega no valor de 100? É o 5. Então, você vai multiplicar o 20 por 5, dá 100. E o mesmo você vai fazer com o numerador, 27 vezes 5, dá 135. 135 sobre 100. 100 sobre 100 dá um inteiro, então vai ser um inteiro. 35 sobre 100 você coloca o valor de 35 e a casa vai andar 2 vezes. A quantidade de 0 é a quantidade de vezes que a vírgula vai andar. A vírgula está no 5, ela vai andar 1 e 2 vezes. Ela vem para cá. Como o 1 já é inteiro, você soma. Vírgula embaixo de vírgula. Um inteiro e 35 centésimos. Outro exemplo, 2 inteiros e 5 oitavos. Vamos usar o número 1000 como exemplo. Então, você vai transformar a fração multiplicando o numerador e o denominador por 1000. Então, para transformar a fração em um valor decimal, você pode usar o 10, o 100 e o 1000. Para conseguir facilitar na conta. Eu tô multiplicando por 1000 para exemplificar o número 1000 para vocês verem como funciona. Então, você multiplica por 1000, ficando os dois inteiros de lado. Eu só estou usando a casa depois da vírgula, né? A parte decimal mesmo. Então, eu multipliquei, ficou 5.000 sobre 8.000. Simplifiquei a fração por 2. Ficou 2.500 por 4.000. Dá para simplificar novamente. Ficou 1.250 por 2.000. Simplifiquei novamente por 2. Ficou 625 sobre 1000. Essa parte do 625 sobre 1000, transformando ela em decimal, a vírgula vai andar a quantidade de zeros que tiver no denominador. Aqui não são 3 zeros. Então, eu coloquei o 625 aqui, a vírgula está no 5, só que como é um número inteiro, ele não aparece, e ele vai andar as 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui. Então, ficou 0,625. Só que tinha um 2 inteiro, não tinha? O 2 inteiro, ele vem aqui antes da vírgula. Soma. E deu esse valor. 2 inteiros e 625 milésimos. Outra questão que tem lá é porcentagem.
Então, nós vamos aprender a calcular porcentagem usando fração. Então, 60% equivale 60 sobre 100 em forma de fração. Tá? O porcento quer dizer dividido por 100, tá? Então, é 60 dividido por 100, nós colocamos em forma de fração. Como tem 0 dividido por 0, a gente pode cortar aqui a quantidade de zero, né? Então, fica 6 sobre 10. 6 sobre 10 não é uma fração irredutível. Então, nós podemos simplificar essa fração. Nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Que chegou nessa fração irredutível que é 3/5. Então, 60%, no caso aqui do exemplo de 25, é o mesmo que 3/5 de 25. Então, para você achar, você vai multiplicar 3/5 por 25. Você multiplica 3 por 25, dá 75. E você divide por 5, chegando no total de 15. Esse é o valor da porcentagem. Quando você multiplica frações, aqui não tem nada embaixo, significa que é o número 1. Então, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Primeiro, você multiplica o numerador, deu 75. Embaixo, deu 5. Depois, você faz a divisão. A fração é uma divisão. Então, você dividindo 75 por 5, dá 15. Outro exemplo, 40%. Você transformar 40% numa fração você vai pegar o 40, colocar no numerador e o 100%, né? O 100% você vai colocar o 100 no denominador, dando uma fração de 40 sobre 100. Você pode simplificar essa fração para chegar numa fração irredutível. Eu simplifiquei, fiz todo o processo de simplificar, cheguei no valor da fração irredutível que é 2/5. Tá? Então, o que quer dizer? Que 40% de um valor, no caso aqui é 60, 40% de 60 é o mesmo que 2/5 de 60. Você vai multiplicar o 2/5 por 60. 60 não tem nada embaixo, significa que é sobre 1. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 60, 120. 5 vezes 1, 5. Agora que você multiplicou, você faz a divisão. 120 dividido por 5 dá 24. No caso, agora, calcular a porcentagem usando um valor decimal é uma outra forma, tá? Você pega os 60% e coloca ele na forma de fração. Fica 60 sobre 100. No caso aqui dá para cortar os zeros, porque 0 dividido por 0 dá 0, né? Aqui, o 0 corta. E vai ficar 6 décimos. Para transformar em valor decimal, você copia o número e anda a vírgula vai andar a quantidade de zeros que tiver no denominador. No caso aqui, andou uma casa. Ficou 0,6. Então, 60% de 25 é o mesmo que 0,6 de 25. Você calcula a multiplicação, chega no valor da porcentagem.
40%, você também transforma 40 sobre 100, dá para cortar o zero aqui, ficou 4 sobre 10. Para calcular, você copia o 4 e a vírgula está aqui no 4. Ela vai andar para a esquerda a quantidade de zeros que tiver no denominador. Aqui vai andar uma casa, andou uma casa. Daqui para cá, coloca o zero. Então, podemos dizer que 40% de 60 é o mesmo que 0,4 de 60. Só fazer a multiplicação e chegou no resultado da potência. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como calcular essa mudança de medidas de um padrão para outro. Então, o primeiro exemplo é 4,4 gramas, para transformar em hectograma. Então, grama está aqui, para transformar em hectograma que está aqui. Então, ele vai andar 2 padrões para chegar no hectograma. Ele vai andar de grama para hectograma no sentido da direita para a esquerda. Então, nós vamos dividir o valor 2 vezes por 10 ou uma vez só por 100. Então, eu pego o valor 4,4, eu coloco sem a vírgula, dá o valor 44. E a vírgula está aqui, ela vai andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. E eu coloco 0 na casa. Então, ela transformou 4,4 gramas, ela fica 0,044 hectograma. Outro exemplo, 41.200 gramas. Para transformar em quilograma. Então, ela vai da direita para a esquerda, nós vamos fazer uma divisão 3 vezes por 10, ou diretamente por 1000, que são esses 3 casos, né, de mudança de padrão. Então, eu copio 4.200. 4.200 é um número inteiro, não aparece aqui, mas a vírgula está aqui no zero, no último zero. Quando nós transformamos grama em quilo, ela vai andar 3 casas, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Então, ela tá aqui, vai andar 1, 2, 3. A vírgula vai ficar no 1. Então, vai ficar 41,200 ou 41,2 quilos. Outro exemplo, 2,8 quilos, quilograma, em gramas. Então, está aqui e eu vou transformá-lo em grama. Eu vou em sentido da esquerda para a direita. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar 1, 2, 3 vezes para chegar no grama. Ou diretamente 1000. Multiplicando por 1000, a vírgula vai andar 3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui no 2, vai andar 1, 2, 3 casas. E a casa faltante, você coloca o número 0. Casa que não tem número, você coloca o 0. A vírgula vai ficar aqui nesse último 0. Como deu um número inteiro, não precisa colocar a vírgula. Então, vai ficar 2.800 gramas. Quarto exemplo. 6,2 gramas em miligramas. Então, a grama tá aqui, o grama está aqui. Transformar em miligrama que está aqui. Eu vou da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar
Quantas vezes por 10? 3. 1, 2, 3. Ou diretamente multiplicar por 1000. Então, 6,2 eu copio. A vírgula está no 2. Para chegar no miligrama, ele vai andar 3 casas. Então, 1, 2, 3. A vírgula vai estar aqui no último zero. Quando não tem nada na casa, a gente vai acrescentando os zeros. Então, ficou um número inteiro, 6.200 miligramas. O último exemplo, 4,8 gramas em centigrama. Então, ele tá aqui. Para andar aqui, vai andar 2 casas, né? E para andar esses 2 padrões, ele vai multiplicar 2 vezes por 10 ou uma vez só por 100. Copio 4,8 sem a vírgula e vou fazer a conta. Não é multiplicado por 100, ele vai andar 2 casas para a direita. Então, ele tá no 4, ele anda aqui 1, 2. Coloca-se o zero na casa vazia, formando 480, é um número inteiro, a vírgula está aqui, não precisa ser colocada. Então, ficou um resultado de 480 centigramas. Eu espero que com essas dicas, com essas explicações, fique mais fácil de vocês resolverem a AP. Boa sorte, boa prova.